1 João, capítulo 1, verso 9. À luz dessa passagem, eu quero pensar com os irmãos sobre o tema o perdão de Deus, a condição, a base e o dom. Uma exposição bíblica nesse verso tão conhecido, tão precioso, a partir do qual nós precisamos trazer à memória algumas gloriosas verdades. O texto bíblico diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que o Senhor nos abençoe. O Dr. Carl Menninger, um renomado psiquiatra católico norte-americano, escreveu alguns notáveis livros. Um dos livros foi sobre a relação entre a alma humana, as emoções humanas e o pecado. E na sua fase de pesquisas para a publicação desse livro em especial, ele entrevistou vários médicos, em particular na área de psiquiatria. E um dos médicos que ele entrevistou, um médico nova-iorquino, ele ouviu a seguinte declaração daquele médico: a maioria dos meus pacientes estaria curado se fosse livre da culpa. A maioria dos meus pacientes estaria curado se fosse livre da culpa. Alguém já disse que a consciência culpada é o inferno de uma alma viva. A consciência culpada. Observe que nas Escrituras você encontra nos salmos penitenciais, boa parte deles escrito por Davi, frases como: enquanto calei os meus pecados, os meus olhos envelheceram. Davi fala de alma ressecada, fruto de uma consciência culpada e castigada pelas aflições. Isso é interessante porque as aflições que o pecado impõe sobre nós, entre outras coisas, é essa culpa, a consciência de que há algo errado entre nós e nosso relacionamento com Deus. E por conta dessa realidade, muitas pessoas tentam suprimir a culpa, o conceito bíblico de culpa. Eu diria que existe uma deliberada iniciativa, tentativa, de promover ou mesmo ressignificar o que significa culpa, o conceito bíblico de culpa. Observe, irmãos, existe o falso sentimento de culpa, imposto por uma convenção social, imposto pela regra religiosa, tradição familiar e por práticas culturais. Nem tudo que as pessoas experimentam como sentimento de culpa é de fato culpa verdadeira. Mas o fato é que nós todos, criados por Deus e para Deus, segundo as Escrituras, somos transgressores da lei. E quem transgride a lei é culpado de quebrar a lei. De modo que nós todos, segundo as Escrituras, somos culpados e sem desculpa diante do Criador. Reconhecemos que o Criador do universo, nosso bendito Deus e Pai, é também legislador. Deus estabeleceu a sua lei, que é perfeita, que é boa, que é agradável. E nós todos a transgredimos. Essa lei está gravada na tábua do nosso coração, de modo que nós todos temos essa consciência, que é um dispositivo ético que diz para nós: olha, isso está errado. Mesmo um indivíduo que nunca teve acesso às Escrituras, ele sabe que, por exemplo, tirar a vida de outra pessoa é moralmente errado. Os 10 mandamentos, antes de serem registrados num documento, nas tábuas de pedra, foi registrado no nosso coração. E essa lei foi dada aos homens de modo escrito. Nós temos o código moral que está baseado nos 10 mandamentos. O ponto é que nós todos, repito, somos transgredores dessa lei, somos culpados e sem defesa diante de um Deus justo, mas a boa notícia está representada nessa mesa aqui. Presta bem atenção nessa mesa. Que a ceia do Senhor é uma mensagem dramatizada, é um símbolo. Esta mesa representa para nós o exercício da misericórdia de Deus. De um Deus que criou todas as coisas para revelar a sua glória e o seu poder. Um Deus que nos abençoa diariamente a despeito de nós. E que embora Deus seja bom, gracioso, bondoso, nós todos os dias pecamos contra Ele. Todos os homens pecam contra o seu Criador.
A boa notícia é que Deus, na sua misericórdia, manifestou a sua graça por meio do seu Filho Jesus Cristo, de modo que ele nos concedeu uma coisa inimaginável: perdão, gracioso perdão. Paulo aos Efésios diz: ele nos concedeu gratuitamente no amado. Quem é o amado de Deus? Seu Filho, Jesus, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Jesus Cristo, Filho de Deus, o enviado do Pai, tem uma missão redentiva. Ele veio a este mundo não para condenar o mundo, porque o mundo já está condenado. Ele veio salvar o mundo. Salvar de quê? Desta culpa que nós todos temos por sermos transgressores da lei. Ele veio remover de sobre nós a justa ira de um Deus santo. Porque não pecamos apenas contra a lei, pecamos contra o amor de Deus. Porque você não está debaixo da tirania de um Deus despótico. Você está debaixo de um governo de um Deus bom. E a despeito de Deus ser tão bom para com você, olhe para a sua vida. Quantos pecados nós praticamos contra este Deus, o Deus de amor e de imensa bondade, como nós cantamos no nosso cenário. De modo que todos aqueles que creem em Jesus Cristo, todos aqueles que confiam na obra de Jesus, em seu sacrifício expiatório, recebem gratuitamente o perdão de Deus. E esse perdão é sinal da sua graça, como diz Paulo, gratuitamente, de modo que se se a culpa, perdão, é o inferno de uma consciência culpada, o perdão é um sinal dessa graça de Deus, a alegria do perdão, a alma redimida. Quando você confia em Jesus Cristo, você tem seus pecados perdoados, todos eles. É uma mudança de status. Você deixa de ser um condenado para ser um justificado. A culpa é removida, a justiça de Cristo é imputada, estamos perdoados do pecado e podemos ficar tranquilos, seguros em quê? Na justiça de Cristo. Ele pagou pelos nossos pecados e imputa a nós a sua justiça. Agora, nessa manhã, eu quero encorajar você a fazer um autoexame. Você já é um salvo em Jesus Cristo, você já confia em Cristo como seu Salvador, você está convicto de que os seus pecados foram perdoados. Agora vejamos, a despeito de sermos servos de Deus e discípulos de Cristo, a nossa natureza ainda não foi completamente redimida, de modo que existe uma tensão. Aquilo que não queremos fazer, por vezes fazemos. E muitas vezes nós pecamos contra Deus, ainda, mesmo depois de salvos. Houve uma cura substancial, mas não uma cura definitiva. Estamos sujeitos a pecar e quando isso acontece, nós experimentamos culpa. Culpa pela transgressão da lei. E precisamos pedir o perdão de Deus. O texto que nós lemos inicialmente, o texto de 1 João 1,9, o apóstolo se dirige às igrejas da Ásia Menor, um conjunto de igrejas ali, naquela região, e aqueles irmãos estavam sendo ludibriados a acreditar em falsos ensinos, que via de regra diziam o seguinte: pecado não existe, pecado não existe, uma vez salvo, você não peca mais contra Deus, você já tem agora completa e total liberdade, de modo que você não precisa mais se preocupar com isso. E João diz assim a essas pessoas que estavam sendo ludibriadas: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Uns diziam que nós não somos mais pecadores porque já confiamos em Cristo, então não pecamos mais. Mas João disse: é mentira isso. Você já recebeu o dom da vida, o dom da salvação, mas enquanto você ainda não entrar pelos portões da eternidade, ser completamente redimido, a obra não for consumada, a gente nesse lado da existência ainda peca contra Deus. E aí então João propõe àqueles irmãos: olha, eu tenho uma boa notícia para vocês. Vocês já foram salvos em Jesus Cristo, mas ainda pecam contra Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E à luz desse texto, nós temos aqui 3 grandes verdades sobre o perdão de Deus que nós precisamos trazer à memória para continuarmos a nossa jornada de fé. O primeiro ponto aqui que queremos destacar é a condição do perdão. Se confessarmos os nossos pecados. João começa com uma condicionante aí.
Deus oferece perdão aos pecadores, e todos nós somos pecadores. João diz, se você disser que não é pecador, você é mentiroso, e tem um agravante, você está chamando o próprio Deus de mentiroso, porque ele diz, ele afirma que todos nós somos pecadores, filhos de Adão, herdeiros de culpa e condenação. De modo que ele oferece perdão, mas exige uma total e sincera confissão de culpa. Aquelas igrejas para as quais João escreve estavam sendo bombardeadas pelos falsos mestres com seus falsos ensinos, negando a realidade do pecado. E João diz, todos nós somos pecadores e precisamos confessar os nossos pecados, nos arrepender deles. Fazendo uma rápida análise histórica, via de regra, o homem tem 4 atitudes em relação ao pecado. Hoje aqui, nessa manhã, é possível que haja essas 4 atitudes representadas. 4 atitudes. Primeiro, há uma atitude de encobrimento do pecado. Encobrir significa velar, esconder, encobrir. Esses são os verbos mais conjugados entre os pecadores. Nós temos uma tendência inata, inerente, a encobrir os nossos pecados. Desde Adão fazemos isso. Observe que Moisés, servo de Deus, o grande servo de Deus, Moisés, a Bíblia fala de uma experiência que ele passou no início da sua carreira, está registrado em Êxodo 2, verso 12. Olhou de um e de outro lado, vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e fez o quê? O escondeu na areia. Um texto que possivelmente ele mesmo redigiu. Moisés está vendo um problema, ele tem uma atitude impulsiva, ele tira a vida de uma pessoa, esconde o corpo na areia, na expectativa de que ninguém soubesse do que ele havia feito. Somos assim. Nós pecamos e velamos, encobrimos os nossos pecados. No entanto, toda tentativa de encobrimento do pecado ela é inútil, e mais do que inútil, ela é nociva. Porque a própria narrativa do texto, no mesmo capítulo, vai dizer que quando Moisés tenta mediar o conflito entre hebreus e egípcios, um dos hebreus diz assim, o qual respondeu, quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse, com certeza o descobriram. É só uma questão de tempo. Nossos pecados não podem ficar encobertos. Eles virão à luz pela confissão ou pelo descortinar que o próprio Deus o fará. Todas as coisas serão reveladas, diz o autor da carta aos Hebreus. Portanto, encobrimento é tolice. Segunda atitude, a justificativa do pecado. E o que seria essa justificativa? É aquele processo de racionalização. Repito, somos filhos de Adão. Quando Adão e Eva, ambos pecaram contra Deus, ambos tentaram transferir responsabilidades. Quando o Senhor procura Adão e diz, Adão, onde estás? Ele está numa tentativa insana de esconder-se do Criador. E ele então dá uma palavra, Senhor, estou aqui escondido. E o Senhor, mas por que você está escondido? E tem um diálogo da graça de Deus para com Adão. E quando o Senhor o aperta, ele diz, mas foi a mulher que tu me deste. E Eva diz, mas foi a serpente. Transferindo a responsabilidade para o outro. Tentativa de justificar. Nós temos na narrativa bíblica no Antigo Testamento um episódio muito curioso também, que envolve o rei Saul. Havia uma clara distinção entre os ofícios em Israel. O ofício do rei, do sacerdote e do profeta. E Saul está no campo de batalha e ele recebeu uma diretriz clara da parte do profeta Samuel. Vocês devem aguardar até que eu venha, até que eu chegue. E o Senhor havia dado uma orientação clara, uma ordem expressa, que eles deveriam destruir todo o exército inimigo, num contexto de guerra, de batalha. E então Saul preserva o rebanho do exército inimigo,
embora o Senhor tivesse dito claramente que deveria ter sido destruído também. E ele fica aguardando Samuel. Samuel demora. E quando Samuel vai chegando no acampamento, ele ouve o balido dos animais. E aí Samuel diz assim para Saul: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Quando Samuel repreende Saul, ele diz: não, mas eu preservei o rebanho para usar na causa de Deus, é para o sacrifício. Para que matar esses animais? Vamos oferecer em holocausto, vamos usá-lo. E aí Samuel diz: meu amigo, você não entendeu. Deus é soberano e Ele é Senhor. Ele deu uma ordem. O que nos cabe é obedecer. E entenda, obedecer é melhor do que sacrificar. Ele tentou justificar o seu pecado, argumentando que ele desobedeceu para fazer uma coisa melhor do que aquela que Deus lhe orientou a fazer. Justificativo, errado. E é impressionante a capacidade humana de justificar seus pecados. A culpa é da esposa, a culpa é do marido, a culpa é do Estado, a culpa é da igreja, a culpa é do pastor, a culpa é da sogra. Não justifique seus pecados, porque diante de Deus, como disse Davi, tu és puro de olhos, justo no teu julgar, excelente no teu falar. Uma terceira atitude é a negação do pecado. Essa atitude de maior vileza, irmãos, porque vive na prática do pecado, mas nega a realidade do pecado. João chega a dizer, repito, que negar a realidade do pecado é chamar Deus de mentiroso, porque Deus afirma em sua palavra que nós todos somos pecadores, de modo que quando alguém diz, não, eu não, ele está dizendo, entre linhas, que Deus é mentiroso. Vejam o caso de Caim, por exemplo. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei, acaso sou eu tutor de meu irmão? Naquele momento, Caim já tinha cometido o primeiro homicídio da história, um fratricídio na verdade, matou o próprio irmão. Eu pergunto, usou uma pistola, um fuzil? Numa época em que não haviam armas de fogo, porque o problema não está no instrumento, o problema está no coração do ser humano. Ele então mata o próprio irmão. E quando Deus vai ao seu encontro, numa tentativa de repreendê-lo e trazê-lo de volta, Deus então pergunta, as perguntas de Deus são sempre pedagógicas: onde está o teu irmão Abel? E ele então, com o coração impenitente, tentando negar a realidade do que havia feito, diz: acaso sou eu tutor do meu irmão? E o Senhor disse para ele em outro momento: o sangue do teu irmão clama da terra a mim. Negar o pecado é tolice. Nós não podemos negar o pecado. O pecado, irmãos, tem essa capacidade de cauterizar a mente, alienar a consciência. Vejam, por exemplo, o que a indústria do cinema está fazendo. Sugerindo à nossa sociedade que o pecado é uma coisa inocente, até mesmo benéfica. Tempos atrás, um dos livros mais vendidos na Inglaterra, salvo engano em 2002, essa obra foi publicada, o título do livro era uma ironia: Peque para vencer. E o autor propôs que, na verdade, na contramão da doutrina cristã, o pecado, ao invés de prejudicar as pessoas, tem o poder de promovê-las. Um bom vendedor tem que necessariamente ser um bom mentiroso. Quem quer ascender socialmente tem que ser ganancioso e passar por cima de tudo e todos. E a proposta do livro era: se você quiser ser bem-sucedido na atual conjuntura, você tem que pecar e pecar muito. Peque para vencer. O tema do livro. Porque a nossa sociedade ela tenta negar a realidade do pecado, dizendo que é um construto social que a igreja impõe sobre as pessoas para cessear a sua liberdade. Não tente negar o pecado, porque o pecado é uma realidade. E observe, esta mesa aponta para nós o quanto o pecado é grave. É tão grave, tão danoso, que é a causa primária de todas as nossas tristezas, de todos os nossos problemas. Porque o pecado é esse céu de bronze que se interpõe entre nós e Deus. Isaías disse: ouçam,
As mãos do Deus Altíssimo não estão encolhidas. Seus ouvidos não estão tapados. Seus olhos não estão vendados. São os vossos pecados que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Porque nós não servimos a um ser semelhante a nós. Nós servimos aquele que é o totalmente outro, o autoexistente, o soberano, o único ser eterno, santíssimo, tão puro de olhos que não pode contemplar o mal e que não toma o culpado por inocente. De modo que negar o pecado é arruinar a própria vida. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Não tente negar o pecado, é uma realidade. E essa doutrina, a doutrina do pecado, é a mais empiricamente comprovada. Se você assina um contrato, isso é um retrato de que existe pecado no mundo. Você tem grade na sua casa porque há pecado no mundo. Há conflitos relacionais das mais variados, é porque há pecado no mundo. O pecado é a causa primária dos problemas humanos. Não adianta justificar, não adianta negar, não adianta encobrir. Qual é a proposta do Evangelho? Nesse texto que nós lemos, a confissão do pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Daqui João dizendo aos crentes, aqueles que já tinham sido transferidos de um status de condenação para justificação. E já tinham sido salvos pela maravilhosa graça, mas que a despeito de serem salvos, continuam ainda assim, porque a natureza não foi completamente redimida, pecando. Nós ainda pecamos. E João então escreve, se você confessar, você vai receber um presente, o perdão de Deus. E esta prática da confissão é um meio de graça. O perdão de Deus está condicionado à prática da confissão. Portanto, negligenciar a confissão é uma tragédia espiritual. E o que significa fazer confissão? Não é apenas dizer, tudo bem, eu sou pecador. Não é só dizer isso. Não se trata de uma confissão genérica, superficial. Não é algo restrito aos lábios, envolve o coração. Você se lembra da parábola contada por Jesus? 2 homens, um mestre na lei, um conhecedor da lei, conhecia a Bíblia, frequentava a igreja, cantava, participava da ambiência da fé, mas um homem cheio de justiça própria. Ah, meu Deus, eu te dou graças porque eu não sou como os demais homens. Pago meus impostos, sou bom trabalhador, cuido da minha família, visito a igreja, levo o cachorro para passear, continuo torcendo pelo meu clube, mesmo quando ele não vai bem. Eu sou um homem diferenciado, Senhor. Obrigado por eu mesmo. Outro que era publicano, pecador, Jesus disse que a oração dele era curta, mas profunda. Ele não ousava levantar a cabeça. Com a cabeça curvada, com a mão no peito, ele batia e dizia apenas uma coisa: sê propício a mim, pecador. Propiciação. Uma palavra profunda da nossa teologia. Remove meus pecados, Senhor, ser propício, ser favorável a mim, pois eu sou pecador. Então essa passagem está falando sobre confissão sincera. E eu pergunto aos irmãos, o que significa a palavra confessar aqui? Vem de um texto, de uma palavra na língua grega, que nós usamos no cotidiano, sobretudo nos negócios. A palavra aqui dá origem a homologar. A palavra aqui é homologel, concordar, dizer a mesma coisa. Quando um documento é homologado, ele está sendo atestado que há um acordo, está correto, está tudo certo. Portanto, confessar é concordar com o diagnóstico de Deus a nosso respeito. E o diagnóstico de Deus é que nós somos pecadores e temos pecados contra Ele. E quando nós verbalizamos essa confissão, dizendo, Senhor, está certo o teu diagnóstico. Eu confesso que eu sou pecador. Tem misericórdia de mim. Davi, o único nas Escrituras, ouçam, o único nas Escrituras, que recebeu
a graça de ser chamado homem segundo o coração de Deus, salvo, um salvo, e que a despeito de ser salvo, pôde incorrer ainda em pecados tão graves. Ouçam, nós já fomos salvos, mas em nossa jornada, se não houver vigilância e cuidado, podemos incorrer em pecados dos quais a gente no futuro olhará para trás e diz, como eu pude fazer isso? E Davi, em algum momento da sua história, mergulhou numa triste jornada, longe de Deus, cometendo pecados danosos que criaram nódoas em sua biografia. E lá pela frente, repreendido pelo profeta Natã, ele é despertado pela graça de Deus a reconhecer a vileza do seu coração, sua maldade, sua perversidade. E ele então escreve os salmos penitenciais, Salmo 32, Salmo 51, onde não encontramos em nenhum momento justificativas, negação, encobrimento, mas apenas sincera confissão. Contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos parece mal. Restitui-me, ó Deus, a alegria da tua salvação. E no Salmo 32, o salmo preferido de Santo Agostinho, ele disse assim: enquanto mantive um silêncio culposo, minha força foi gasta em tristeza. Tua mão pesava sobre mim e a minha alma não achava nenhum alívio. Consciência culpada. Mas, quando reconheci as minhas transgressões, tu me perdoaste. Que bênção, irmãos. Que bênção é quando um coração aflito pela culpa experimenta o perdão de Deus, que é o sorriso na alma. Quando a alma diz, perdão. Você não serve um tirano, você serve um Deus que é a fonte de todo amor, que tem alegria no perdão, que tem alegria na reconciliação, que nos chama pelo nome. Adão, onde estás? E quando Davi é quebrantado, confessa, arrependido, ele diz assim, tu, ó Deus, não desprezarás um coração contrito e quebrantado. Só um pecado que não tem perdão. O pecado não confessado, o pecado do coração refratário, do coração impenitente, que é resistir ao Espírito Santo, como disse Jesus. Pecar contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo, é justamente isso. É resistir ao Espírito. É negar o chamamento de Deus para um arrependimento sincero. De modo que o que se requer não é apenas uma confissão geral, mas uma confissão particular. Tem crente que peca no varejo, pede perdão no atacado, né? A multidão dos meus pecados. Mas o pecado tem que receber nome. Senhor, me perdoe por esse pecado. Dar nomes aos nossos pecados. Quando Davi faz a oração no Salmo 51, ele está dando nome aos pecados dele. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. Ele foi envolvido em assassinato. Ele planejou o assassinato de um homem. Purifica-me com ensopo e ficarei puro. Todo judeu sabe o que significa isso. Purificar com ensopo era uma referência a uma limpeza que só Deus podia fazer sobre aquele que estava sujo por causa dos pecados de natureza sexual. Davi está dando nome aos seus pecados e pedindo a Deus misericórdia e perdão. Olha o que diz o livro de Provérbios. O que encobre as suas transgressões, jamais prosperará. Mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Esse texto tem duas notícias para nós. Esse texto tem duas notícias para nós. A primeira delas é uma notícia ruim, uma má notícia. Qual é a má notícia? Ouçam. A má notícia que esse texto apresenta é que o perdão não é incondicional. Se o perdão fosse incondicional, nós seríamos adeptos do universalismo. Uma crença equivocada. O perdão é se confessardes, se
deixardes vossos pecados. Em outras palavras, a má notícia é que o perdão de Deus está condicionado ao arrependimento do ser humano. Paulo chega a dizer no Areópago, no berço da filosofia greca, Deus notifica a todos os homens em todos os lugares que se arrependam. Arrependimento é a porta de entrada do reino de Deus. Quando o indivíduo passa pela porta do reino, está lá escrito arrependimento. Ninguém será salvo sem arrependimento. Agora, qual é a boa notícia? Deus nunca rejeita o coração quebrantado. O que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Alcançará misericórdia. Então, nesse primeiro momento, se confessardes os vossos pecados, João está apresentando a condição do perdão. Deus exige arrependimento e confissão sincera. Qual é a base do perdão de Deus? Observe a frase subsequente. Ele é fiel e justo. Nós evangélicos temos que tomar muito cuidado com jargões, com frases soltas, sem reflexão, sem entendimento. A gente vai usando as palavras, jargões, vai colocando adesivo nos carros e agora nas redes sociais, sem nenhuma reflexão sobre o significado dessas palavras. Deus é fiel. Deus é justo. E afirmar que Deus é fiel e justo tem muitas implicações. João está afirmando nessa passagem, nesse contexto, que o perdão de Deus se fundamenta em dois atributos dele. Dois. Se confessardes os vossos pecados, ele é fiel e justo. E aqui as palavras não estão sendo colocadas de qualquer maneira. São apóstolos, inspirados pelo Espírito, usando as palavras para comunicar gloriosas verdades. E por que João fala de fidelidade e justiça? Observe, se Deus não fosse fiel e não fosse justo, você não estaria sentado aí, nem eu pregando aqui. Esses são os fundamentos do perdão de Deus. Fidelidade de Deus é uma referência à sua promessa. Uma promessa gloriosa. Deus é fiel para perdoar porque Ele está cumprindo uma aliança que fez lá atrás com o seu povo. Uma aliança unilateral que não depende do ser humano. Deus jurou por si mesmo salvar um povo. E durante toda a história, no decurso dos séculos, Deus está operando. E operou de forma definitiva na cruz do Calvário para garantir a nossa eterna e completa redenção. É o Deus fiel cumprindo a promessa. E qual foi a promessa que Deus fez a Abraão, lá atrás? Em ti serão benditas todas as famílias da terra, todas as etnias da terra. Porque Jesus Cristo é filho de Abraão, também filho de Davi. Ele é descendente, segundo a carne, de uma linhagem. Ele é judeu. Deus escolheu salvar o mundo, trazendo a este mundo o seu filho, plenamente Deus, plenamente homem. E Deus cumpriu a sua promessa de enviar o Salvador. Paulo chega a dizer que na plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido sob a lei, nascido de mulher, para resgatar os que estavam debaixo da tirania deste mundo. Em outras palavras, Deus é fiel no cumprimento das suas promessas. E você vai lendo a teologia da aliança, a teologia do pacto, que é uma coisa impressionante. Quantos crentes achando que a salvação, um plano B de Deus, uma circunstância, uma contingência, é um projeto que começou na eternidade, antes que houvesse tempo. E o profeta Jeremias diz assim, sobre essa fidelidade de Deus, uma promessa que já se cumpriu. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades, os seus pecados jamais me lembrarei. O Senhor estava falando a Jeremias naqueles dias e a nós hoje, que ele cumpriria sua promessa, de modo que haveria perdão para o seu povo. Não por meio de sangue de animais, de bezerros. É impossível que o sangue de animais remova pecados, diz o autor de Hebreus. Todo aquele sistema do Antigo Testamento tinha um propósito pedagógico e temporário. De modo que quando João vê aquele homem no deserto da Judéia, às margens do Jordão, o profeta João, o último dos profetas, diz assim, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A base do perdão é esta promessa que Deus fez de enviar o Redentor.
Jesus é aquele cordeiro que Deus providenciou para Abraão quando estava prestes a sacrificar o filho Isaque. E quando ele olha, ele vê um cordeiro. Ele sacrifica o cordeiro. Naquela mesma região onde no futuro Deus sacrificaria o seu filho para que você fosse perdoado. Como um Deus fiel, ele cumpriu suas promessas. Agora a pergunta é, por que ele faz alusão à justiça? Por quê? Como um Deus justo pode perdoar ímpios. A cruz é a única base moral para Deus perdoar pecadores. Não há possibilidade de perdão senão via cruz de Jesus Cristo. A justiça de Deus se revela na cruz. Outro apontamento importante aqui para a nossa reflexão. Nós sempre falamos da cruz de Cristo como um símbolo do amor de Deus. Isso é verdade. É o maior emblema do amor de Deus. Pois Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8. Mas a cruz não revela apenas o amor de Deus. A cruz revela a justiça de Deus. Deus punindo o pecado, o nosso pecado, em seu Filho, o único justo. O justo pagando pelos injustos. De modo que a justiça de Deus mencionada aqui é justamente essa. A fidelidade de Deus em cumprir sua promessa e a justiça de Deus em resolver o problema do pecado. Ouçam o que Paulo diz em Colossenses 1:20. Havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz. Paz pelo sangue. É o sangue de Cristo, irmãos, que nos purifica do pecado e cancela os nossos pecados. É o sangue de Jesus, o precioso sangue de nosso Salvador. Embora a justificação seja fruto da graça, Deus nos perdoe gratuitamente, como ainda há pouco nós cantamos, eu sei que foi pago um alto preço, para que fôssemos uma comunidade de fé, para que nos chamássemos uns aos outros de irmãos e irmãs, para que fôssemos povo de Deus, igreja do Deus vivo, um alto preço foi pago. Deus cumpriu a sua palavra. Por meio do sacrifício do seu Filho, nós somos reconciliados. O hino 12 do cantor cristão, um hino cristológico, em uma de suas estrofes diz assim: louvamos, louvamos, Senhor, e adoramos a Ti, que a justiça de Deus sustentaste, apenas sofrendo por nós merecida, a vida depondo para assim nos remir. Por meio da sua morte, nós recebemos vida. Entenda uma coisa, para que você fosse abençoado, Jesus Cristo foi amaldiçoado. Para que você fosse aceito por Deus, ele foi abandonado por Deus. Para que você tivesse vida, ele teve que morrer. Deus fez justiça. Deus resolveu em nosso lugar e por nós o problema do pecado. De modo que quando João diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo, ele está falando, ele resolveu o problema. Ele é fiel, cumpriu a promessa, enviou o Salvador. E ele é justo porque os nossos pecados foram pagos, expiados na cruz de Jesus Cristo. Agora o que é que ele requer? Que os pecadores, de modo sincero e verdadeiro, arrependidos, confessem e recebam gratuitamente o seu perdão. Observe 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Por fim, meus irmãos, o dom do perdão. Que dom é esse? Observe a última parte do verso. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por que João usa duas palavras aqui? Pecado e justiça. Injustiça, perdão. O pecado é a dívida que ele quita. A injustiça é a mancha que ele remove. Pecado é algo fora, ele quita. A injustiça é algo dentro, que ele remove. É uma bênção, é um dom, que nos são apresentados gratuitamente. Deus então, quando vê um pecador arrependido, contrito, quebrantado, sinceramente arrependido, Deus então quita o pecado e remove a injustiça. A confissão de pecados é o caminho para viver diante de Deus em plena comunhão. E o propósito dessa mensagem da manhã de hoje, em que celebramos a mesa do Senhor, a ceia do Senhor, é convidar, é convocar, chamar homens e mulheres ao arrependimento. Porque, meus irmãos, Deus tem prazer em nossa alegria. Deus tem prazer em nossa felicidade.
E o Salmo 32 começa: como são felizes aqueles a quem o Senhor não atribui culpa, aqueles a quem o Senhor perdoa. Não há coisa mais extraordinária do que experimentar o perdão do Senhor. Um perdão real, um perdão verdadeiro, uma alegria na alma, ou como diz Paulo, uma paz que excede todo entendimento, e de todas as nossas necessidades, está em paz com o nosso Criador, de bem com Deus, reconciliados com Ele, por meio da vida de Jesus, sua obra em nosso favor, é o maior tesouro, é o maior bem, que ninguém poderá nos tirar, que ninguém poderá nos roubar. Agora, por vezes, em nossa jornada, a gente esquece essas coisas. Eu encerro essa reflexão compartilhando com os irmãos o extrato de uma biografia de um homem notável chamado August Hermann Francke, um dos pais do pietismo alemão. Ele viveu aí no meados do século XVII, no século XVIII. Esse homem era brilhante, ele fundou a Universidade de Halle, na Alemanha, ardoroso defensor da obra missionária, fizeram obras notáveis na Europa e em outros lugares, generoso, fundou orfanatos, fez um trabalho social notável, reconhecidamente prestigiado, apoiava missionários, lançou uma editora, divulgou o evangelho, fez coisas notáveis. Mas curiosamente, ouçam o que eu vou dizer, esse homem, em determinado momento, enquanto ele estava preparando o sermão de domingo, meditando no Evangelho de João, de repente ele foi despertado para fazer um autoexame do próprio coração e ele confessou, anotou no seu diário, que no fundo, embora fosse um pregador, um missionário, um divulgador da causa do Evangelho, ele mesmo não era salvo. A quantidade de pessoas não salvas em nossas igrejas é um escândalo. Cantamos verdades que nós não cremos. Falamos de um Deus que desconhecemos. Anunciamos um evangelho que a gente ainda não experimentou. Nessa manhã eu quero te encorajar a beber na fonte limpa do evangelho. E a entender que a salvação não diz respeito ao que você faz, mas o que Cristo fez. E quando nós confiamos em Cristo, e apenas em Cristo, Ele nos perdoa, e nos acolhe, nos recebe como membros de sua família, nos dá tesouros preciosíssimos para a eternidade, dentre os quais a alegria, a paz, o contentamento, a verdadeira felicidade, que é uma bem-aventurança. E o Hermann diz assim, em seu diário: imploro ao Deus que ainda não conheço e em quem ainda não creio, que se realmente existe um Deus, me salve desta situação deplorável. Ele segue então e diz: tomado de preocupação e dúvida, caí de joelhos, mas com alegria inefável, grande certeza levantei-me. Quando me ajoelhei, não acreditava que Deus existia. Mas ao me levantar, acreditei ao ponto de dar o meu sangue sem medo e sem dúvida. Ele experimentou conversão genuína. Experimentou perdão para a alma. E passou a viver o restante de seus dias. Não mais como alguém que falava de algo que não conhecia. Seus sermões foram enriquecidos. Seu ministério foi profusamente abençoado. Porque agora ele falava de algo que ele havia experimentado, a graça bendita de Jesus. Eu oro para que nessa manhã você se alegre no Evangelho, coma do pão, beba do cálice, trazendo a memória que o que Cristo fez foi para te reconciliar com Deus. Você não precisa ficar afastado, desviado dentro da igreja. Você pode viver em plena comunhão com o Senhor e com seus irmãos. E se você tropeçar, lembre-se da palavra de João: filhinho, essas coisas vos escrevi para que não pequeis. Mas se pecardes, lembrem-se, temos um advogado, Jesus Cristo, o justo. Ele está sempre intercedendo em nosso favor. Que Deus nos abençoe. Eu encerro lendo Miqueias. Em ato contínuo vamos nos preparar para celebrar a ceia do Senhor. Miqueias, o profeta, diz assim: quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da tua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor.
De novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás fidelidade a Jacó e a bondade a Abraão, conforme prometeste sob juramento aos nossos antepassados na antiguidade. Em Jesus, os nossos pecados são lançados nas profundezas do mar. Amém, irmãos? Vamos agradecer a Deus pela vida de Cristo. Aí onde você está, vamos nos preparar para celebrar a ceia. Esse é um momento de contrição, de oração, confissão, arrependimento. Não é o seu pecado que tem que lhe afastar da mesa, é esta mesa que tem que lhe afastar do pecado. E Deus espera que nós todos possamos confessar e nos apresentar diante dele para esse ato tão sublime na vida da igreja. Deus bendito, nós te damos graças por teu grande amor, tuas muitas misericórdias em nosso favor. Onde estaríamos, Senhor, se não fossem as tuas muitas misericórdias? As tuas misericórdias não têm fim, são a causa de não sermos consumidos. Nós te louvamos, Deus, pela obra de Jesus Cristo em nosso favor. Ele morreu a nossa morte, para que tivéssemos vida e vida em abundância. Nós reconhecemos publicamente que todos, sem distinção, somos pecadores, transgressores da tua lei, mas apesar de quem somos, o Senhor tem nos amado e a prova maior do seu amor é Cristo naquela cruz, para que por meio dele, do sangue que nos trouxe a paz, pudéssemos ter vida, comunhão contigo, e nós te louvamos por isso. Não vem de nós, não vem por mérito, não vem por obras, por justiça humana, mas como um dom gracioso e inexplicável. Nós te bendizemos na manhã deste dia, porque como povo do Senhor, como igreja do Deus vivo, nós podemos celebrar a obra de Jesus Cristo. Ele que é a nossa esperança, única esperança. Te bendizemos porque ele morreu, mas ao terceiro dia ressurgiu dos mortos. E nesta manhã, nós exaltamos o teu bendito nome, porque o teu Filho ressurgiu dos mortos. Ele está vivo, à direita do Senhor, e breve virá, todo olho verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a tua glória. Que nesta manhã o teu Espírito dispense graça sobre esta congregação, Senhor, chamando homens e mulheres ao arrependimento, chamando homens e mulheres, Senhor, a viver uma vida santa diante de Ti, íntegra, buscando encarnar o Evangelho e ser luz do mundo e sal da terra. Ó Deus bendito, nós te louvamos porque a Tua palavra nos ensina que há perdão para aquele que está arrependido dos seus pecados. E nesta manhã nós queremos comer do pão e beber do cálice, trazendo à memória que o sangue de Cristo é suficiente para nos perdoar de todos os pecados e de todas as injustiças. Ou como nós cantamos, a tua graça é maior do que a nossa iniquidade. Bendito seja o nome do Senhor. Ó Deus amado, prepara-nos, prepara o nosso coração para que este momento seja reverente, mas também jubiloso. Que haja temor, mas também alegria. Ó Deus amado, te bendizemos em nome de Cristo, que está entre nós. Em nome dele. Amém e amém. Vamos então cantar alguns cânticos, conforme está dizendo.